Vamos ver. Vocês, semana passada, viram o quê? Viram concordância nominal com a prof. Ana, né? O que vocês lembram da concordância nominal? O que a gente precisa para concordar o nome? E o que é o nome? Quando a gente está falando de nome, né? A gente está falando de substantivo, adjetivo, artigo, né? Pronome, a gente está falando disso tudo. Então, o que vai acontecer? Quando a gente vai concordar eles na frase, né? Dentro da frase, a gente vai pegar o quê? Vai pegar o gênero e o número. Então, a gente vai concordar na gramática entre masculino e feminino ou entre plural e singular, correto? Então, aí a gente tem a nossa concordância nominal e as regras que vão se desenvolvendo a partir disso. Hoje, nós vamos ver a concordância verbal. Tudo bem? Vamos ver a concordância verbal hoje. O que você acha desse para concordar o verbo na frase? Se quando a gente está concordando o nome, a gente precisa do gênero, concordar em gênero e em número, para concordar o verbo, o que é necessário mexer na frase junto com o verbo? Para eles ficarem concordados. O que vocês acham? Alguém tem um pitaco, uma ideia, uma angústia, um pensamento, um desabafo? Podem falar. Sujeito. Será que o sujeito ele vai concordar com, ele precisa concordar com o verbo? O tempo de conjugação, olha, vocês estão afiados, já estão adiantando o conteúdo até. Bom, o sujeito é muito importante. Com certeza, o sujeito é muito importante para a gente entender como que a gente vai concordar esse verbo, né? E o tempo de conjugação ainda não é o sentido daqui da concordância verbal, apesar de somente ser importante, mas o tempo de conjugação é a conjugação, né? Não é a concordância. Bom, concordância verbal é a igualdade do número e da pessoa entre o verbo e o sujeito. Olha que interessante. Então, número e pessoa entre verbo e sujeito. Então, se a gente tem um verbo, a gente vai ter que usar quem? Um sujeito, né? Independente, vamos pensar em sujeito assim. O sujeito não é uma pessoa, tá? Quando a gente está falando de sujeito na gramática, a gente não está falando de uma pessoa. Ah, quem é o sujeito? Ah, é o Pedro. É o Pedro o sujeito. Não. O sujeito, ele não vai ser necessariamente uma pessoa, ele pode ser literalmente qualquer coisa, pode ser uma palavra, pode ser uma ideia, entendeu? Pode ser uma coisa abstrata, pode ser qualquer coisa. E aí, esse sujeito, se tem um verbo, tem um sujeito. E, muitas vezes, o sujeito na frase, ele nem vai existir também. Mas, pelo fato de não existir, ele já tem ali um sujeito, né? Que é um sujeito oculto, um sujeito não determinado, né? Que a gente vai identificar mais para frente, não é o momento, mas agora a gente precisa ter essa ideia de concordância verbal fixa na nossa cabeça. O que vai mexer na concordância verbal? O número e a pessoa, né? O que é a pessoa? Então, se a gente está falando de pessoa, a gente está falando de pronomes. Então, eu, tu, ele, nós, vós, eles, né? E o número plural ou singular. Então, toda vez que a gente construir uma frase, a frase com o verbo, o verbo precisa estar concordando com o sujeito em relação ao número e à pessoa. Tudo bem? Quando a gente construir uma frase, o verbo ele precisa estar concordando com o sujeito em relação ao número e à pessoa. Aí a gente vai ver mais para frente que existem tipos de sujeito para a gente poder identificar ali o que vai acontecer com o verbo, né? Então, a regra mais simples da concordância que a gente vai ver aqui vai ser a concordância com sujeito simples. Vocês sabem o que é um sujeito simples? Antes de eu continuar, vocês têm uma ideia do que seja um sujeito simples? O que é o sujeito simples, né? Vamos ver aqui, ó. Olha a regra.
Vamos pensar aqui. A regra é a seguinte: não importa a posição do sujeito, o verbo concorda com ele. Então, se na frase a gente tem um sujeito simples, não importa a posição desse sujeito simples, o verbo vai concordar com ele. Mas o que é um sujeito simples? Vamos ver nessa frase. Aqui, por exemplo. Polícia do Haiti anuncia morte e prisão de suspeitos envolvidos em assassinato de presidente. Né? Então, aqui a gente tem uma frase longa, né? Um período. E aí, o que acontece aqui? Tem um ato, né? Essa frase, ela tá indicando um ato. Qual que é a indicação do ato? Está no verbo aqui, ó. Anuncia. Correto? Então, o verbo aqui está indicando um ato aqui nessa frase. Está indicando algo que aconteceu. O que aconteceu? Aconteceu um anunciamento, né? Quem que anunciou? Sempre quando a gente for procurar o sujeito no verbo, sempre que a gente for procurar o sujeito na frase, a gente vai perguntar para o verbo, né? Porque se na frase o verbo sempre se relaciona com o sujeito, então é através do verbo que a gente vai encontrar esse cara. Então, quem anuncia? Polícia do Haiti. Polícia do Haiti, o que acontece aqui com polícia do Haiti? São 3 palavras, né, que tem aqui. Polícia do Haiti. Mas, polícia do Haiti é um sujeito simples. É um sujeito só aqui, porque é como se estivesse falando polícia anuncia morte, né? Polícia anuncia morte e prisão de suspeitos envolvidos em assassinato de presidente. Só que o que acontece? Quando a gente está falando polícia do Haiti, a gente está especificando da onde é essa polícia, do Haiti, né? Só que a gente não pode descartar esse do Haiti quando for encontrar esse sujeito, né? Então vai ficar polícia do Haiti, é o sujeito simples daqui da frase, né? Tudo bem, gente? Conseguiram pegar essa informação? Tudo certinho? Alguma dúvida? Tudo bem? Então, vou continuar. Então, concordância com sujeito simples. Vejam bem, não importa a posição do sujeito, o verbo concorda com ele. Então, a gente tem aqui, polícia do Haiti anuncia. Temos uma pessoa só, né? Temos apenas um sujeito simples. Então, vai ser sempre nesse sentido aqui, tá vendo? Anuncia, polícia do Haiti anuncia. Mas poderia ter sido assim, ó. Essa frase poderia ter sido escrita: policiais do Haiti, pontinho, 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 morte e prisão de supostos envolvidos. Nesse caso, o anuncia, ele concordaria com o sujeito simples, policiais do Haiti. De que forma? Ficaria anunciam ou policiais do Haiti anuncia morte e prisão de supostos envolvidos? Anunciam a morte, né? Anunciam, né? Exatamente. Por quê? Porque está concordando com esse sujeito. E esse sujeito está no plural, correto? O número dele é plural, não é singular. Então, policiais do Haiti anunciaram morte e prisão. Isso aqui é bem simples, é o básico, é a regra mais ridícula que existe, né? Coisa mais... Todo mundo não tem nenhuma dúvida sobre isso. Aí a concordância com o sujeito composto. Vamos ver aqui a concordância com o sujeito composto. Então, vamos pensar assim, ó. Se aqui a gente tinha um sujeito simples, era quem? A polícia do Haiti. Era um sujeito só, certo? Então, a polícia do Haiti anuncia a morte. E, mesmo que a gente coloque essa polícia do Haiti no plural, vai continuar sendo um sujeito só, né? Um sujeito simples. Polícias do Haiti, porque o verbo está se relacionando só a esse elemento na frase. Mas, porém, contudo e com todavia, o que acontece aqui com o sujeito composto? Olha como é que é a frase. Blake Shelton e Gwen Stefani se casam. A gente tem aqui 2 sujeitos, né? Principalmente por quê? Por causa dessa palavrinha aqui, ó, o e, né? Se a gente está botando um e aqui, esse e está coordenando 2 elementos na frase, ele está juntando 2 elementos. Só que esses 2 elementos continuam sendo quem? O sujeito. Porque se você pergunta para o verbo, quem se casam? Blake Shelton e Gwen Stefani, correto? Esse é o sujeito composto, são 2 sujeitos na frase.
Então, qual que é a regra da concordância com o sujeito composto? Quando o sujeito composto estiver antes do verbo, ele ficará no plural. Então, Blake Sheldon e Gwen Stefani estão antes do verbo, né? Se casam. Casam. Então, aqui, o que vai acontecer? O verbo vai concordar em plural, porque o sujeito composto está antes dele. Tudo bem? Bem simples também. Alguma dúvida sobre isso? Essa também é uma regra bem simples, né? Se o sujeito composto estiver depois, o verbo ficaria no singular? Isso é o que a gente vai ver. Pode ficar no singular, aí a gente vai ver. A gente pode construir no singular e a gente pode construir no plural também, mas a gente vai ver isso aí. Calma aí. Então tem essa questão. Vamos lá. Quando o sujeito composto estiver depois do verbo. Então veja só, Vitor. Quando o sujeito composto estiver depois do verbo, este poderá concordar com o mais próximo ou ficará no plural. Vamos pensar assim, ó. Então não existe um certo e um errado, então tanto faz. Vamos pensar se é um tanto faz mesmo. Então vamos lá, ó. Vamos ver essa frase. Foi ao parque o filho, a mãe e o pai. Então o que aconteceu aqui? O verbo foi e o sujeito composto aqui, o filho, a mãe e o pai. Correto? Depois do verbo, o que aconteceu aqui? O verbo pode ficar no singular. Por quê? Porque ele vai concordar com o primeiro elemento do sujeito composto. Entenderam? Que é o filho. Então, foi ao parque o filho, a mãe e o pai. Porque aí a mãe e o pai continuariam sendo sujeitos, né? Só que seria como se fosse uma lista. E a gente está se referindo apenas ao primeiro elemento da lista. Então, foi ao parque o filho, a mãe e o pai. Então, pode ficar também no singular. Pode ficar no plural de que forma? Foram ao parque o filho, a mãe e o pai. Porque aí você está falando de todo o elemento de sujeito composto. Você está falando de todos os elementos. Foram ao parque o filho, a mãe e o pai. E também pode ser no plural se o primeiro elemento do sujeito composto estiver no plural. Então, foram ao parque os filhos, a mãe e o pai. Tudo bem? A gente pode ter os dois sentidos. Mas olha que interessante se a gente percebe que não é um tanto faz, né? Porque olha o que acontece. Quando a gente pega aqui, ó, foi ao parque o filho, a gente tá colocando a mãe e o pai como elementos essenciais desse ato de ir ao parque. Se eu tô pegando o verbo e estou direcionando ele pro filho, só pro filho, o mais importante, a ideia mais importante dessa frase é o filho. Foi ao parque o filho, a mãe e o pai. Né? A mãe e o pai são só uma informação a mais. Não é um conjunto. Né? A ideia que eu quero passar, principal, é sobre o filho ter ido ao parque e aí ele foi ao parque acompanhado da mãe e do pai. Essa é a ideia que passa. Né? Porque o verbo está concordando apenas com o filho. Agora, quando eu pego aqui, foram ao parque o filho, a mãe e o pai, qual que é a ideia que passa completamente diferente disso? É um conjunto, né? Os três foram ao parque juntos. Eu estou me referindo a essa família feliz que saiu no domingo à tarde e foi para o parque. Entenderam? Então, percebam, não é um tanto faz, né? Não, a gente não pode dizer assim, tanto faz, vai dar o mesmo sentido. Claro, se a pessoa estiver lendo, vai passar despercebido isso, né? Se a pessoa estiver lendo rápido, desatenta, vai passar despercebido. Mas o sentido exprime um sentido diferente. E até mesmo quando, às vezes, se você for construir uma frase como essa, que foi ao parque o filho, a mãe e o pai, querendo expressar exatamente essa ideia de que o foco é no filho, você vai conseguir construir dessa forma, né? E você não conseguiria fazer assim se botasse no plural,
né? Porque o foco não seria o filho, seria o conjunto, o filho, a mãe e o pai, seria a família indo ao parque, né? Da mesma forma, aqui embaixo, vejam só, foram ao parque os filhos, a mãe e o pai. Então, o foco aqui está em conjunto porque os filhos estão no plural, mas o foco são os filhos, não são a mãe e o pai. A mãe e o pai são só acessórios nesse enunciado. Entenderam? Alguma dúvida aqui? Tá tranquilo? Então vá. Ninguém vai falar mais nada, então vamos adiante. Bom, quando o verbo for seguido por pessoas gramaticais diferentes, ele ficará no plural. Aqui, o que acontece aqui? O que acontece aqui? Quando o verbo for seguido por pessoas gramaticais diferentes, ele ficará no plural. Então, vejam só, aqui temos eu, tu e seu amigo vamos ao cinema, né? Então, aqui tem as as três pessoas aqui na frase. Eu, tu e ele. Eu, tu e seu amigo vamos ao cinema, plural. Só que aqui, quando a gente está falando tu vais ao cinema, o verbo ele vai concordar com tu, porque o tu ele vem primeiro, né? Se fosse assim, seu amigo e tu vão ao cinema, não seria o certo. É porque, na verdade, a questão aqui, essa aqui eu vou me enrolar para explicar, gente. Isso aqui é meio complicado. Mas a questão aqui é que é a ordem do eu, tu e ele. Entendeu? Então, assim, ó, eu, tu e seu amigo vamos ao cinema. Então, aqui tá na primeira pessoa, no plural. Né? Então, nós vamos ao cinema. O que aconteceu aqui? Ficou a primeira pessoa, entendeu? O eu, tu e seu amigo, o eu aqui, o primeiro, está na primeira pessoa. Só que, como eu estou falando de mim, vou botar no plural, ficar em. Então, tá eu. O tu tem o seu, e aí o verbo, ele vai com a primeira pessoa primeiro. Só que a pessoa é o eu aqui na frase. Então, a gente vai botar o quê? No plural, nós. Então, vamos ao cinema. Eu, tu e seu amigo vamos ao cinema. Ai, consegui falar isso até o final. Vocês conseguiram entender essa questão aqui? Tá, deu para entender bem, né? Para pegar a ideia. Essa aqui foi suada. A mesma questão, o seu amigo. A mesma questão, tu e seu amigo. Seu amigo vais ao o verbo ir, né? Concordando com o tu. O tu vem primeiro. Entenderam? Então, tu e seu vais ao cinema, sabe? Então, é claro, quando está falando de concordância verbal, a gente está falando de escrita, né? A escrita, a gente não está falando no dia a dia. No dia a dia não tem problema nenhum e falar, tu e seu amigo vão, né? Não tá errado. Mas quando você escrever, é algo diferente. Quando você escrever na redação, por exemplo, outra vai ser avaliada, não vai ser a língua que a gente fala normalmente. Então, quando a gente fala desse conjunto, né, de pessoas, eu, tu, ele, a gente vai concordar com quem vem primeiro. Lembrem-se disso. A pior parte foi. Bom, quando os núcleos do sujeito vierem ligados pela conjunção ou, o verbo ficará no singular se houver ideia de exclusão. Se houver ideia de inclusão, o verbo irá para o plural. Ué, como assim? Não entendi. Vamos ver. Primeiro exemplo. Pedro ou Antônio será o presidente do clube. Vejam só, apenas uma pessoa vai ser o presidente do clube. Tem uma votação, Pedro e Antônio escorrendo, mas só um deles vai ser presidente do clube. Então, esse ou, ele dá essa ideia de que tem duas pessoas ali concorrendo, né? Mas só uma pessoa vai ser o presidente. Então, tem a ideia de exclusão. De duas pessoas, uma vai ser excluída e a outra vai ser o presidente. Então, aqui,
o verbo vai ficar no singular. Então, o Antônio será o presidente do clube, né? Agora, nesse outro caso, vamos ver. Mamão ou laranja fazem bem à saúde. Então, é como se fosse um tanto faz, né? Na verdade, não tem uma ideia de exclusão, é uma ideia de tanto faz, na verdade, né? Mamão ou laranja fazem bem à saúde, porque os dois fazem bem à saúde. Não é só ou mamão ou a laranja, né? Tipo, só você tem um dos dois, ou mamão ou laranja, os dois não pode. Não, os dois fazem bem à saúde, não faz diferença, né? Essa aqui é uma regra bem simples também, super tranquila. Na verdade, assim, de regra que a gente pode falar de concordância verbal é bem pouca, né? São bem simples, assim. Só que o que acontece? Tem muitos casinhos, tem muita tem muita exceção, tem muito, não, mas e se acontecer isso, não sei o quê. Então não adianta nada eu chegar aqui para vocês e falar assim, olha só, tem isso. Entendeu? Porque vocês não vão lembrar, sabe? Na hora que vocês verem a redação, vocês não vão, é verdade, falou aquilo. Porque é muita coisa. Então o que acontece? Essa coisa de da concordância ser corrigida na escrita de vocês é de fato vocês escrevendo e a gente que vai corrigir a redação, corrigir e vocês darem uma olhada. Porque aí vocês não vão rir. Porque o que acontece? Quando a gente escreve a nossa redação, a gente escreve muito com a nossa linguagem, né? Mesmo que ali na escrita a gente vai pegar uma linguagem mais formal, uma língua culta, a gente tem meio que vê se vocês agora essa minha ideia. A gente meio que tem umas palavras padrões de usar, sabe? Mesmo que não seja a que a gente está acostumado a usar no dia a dia, quando a gente escrever, são umas palavras padrões que a gente usa, né? São um jeito de se expressar que a gente escreve. E aí, corrigindo esses equívocos na redação de vocês, vai ser mais fácil de vocês pegarem as formas certas de serem escritas, né? Porque não vai adiantar nada, por exemplo, falar assim, olha, gente, tem uma regra aqui que se você fizer isso, não pode. Se você não usa essa regra, entendeu? Se você não usa, você nem vai lembrar de usar essa regra na redação. Você nem vai lembrar de escrever ela, entendeu? Porque não é a palavra que você usa normalmente, né? Para falar, para escrever. Então, assim, a melhor coisa para a gente aprender a fazer uma concordância, né, correta na escrita é a gente escrevendo. Então, vocês vão escrever a redação de vocês, a gente vai corrigir, vai apontar, e aí vocês vão falar, não, tudo bem. Então, vocês sempre fiquem muito atentos nas correções. As correções estão ali, não é para ficar dando ponto para vocês, sabe, se sentirem felizes de ter levado nota alta, se sentirem tristes de ter levado nota baixa. A correção está ali para vocês melhorarem a escrita de vocês, para vocês, né, melhorarem a gramática de vocês, a escrita, a argumentação, né? Inclusive, na aula de redação agora vocês vão ter argumentação, né? Eu acho que é o conteúdo de argumentação. Então, fiquem de olho, porque a escrita da redação, esse treino que vocês estão tendo agora, é muito importante para tirar uma nota boa no Enem, de fato, né? Porque não adianta nada chegar lá na hora do Enem e sair escrevendo o que vem na cabeça, porque tem uma estrutura, parece difícil, mas não é, né? Na prática, assim, você vai pegando o jeito e aí você vai escrevendo bem. E aí, gente, tá tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Vocês querem falar alguma coisa? Querem desabafar? Querem dizer algo? Podem falar. A aula hoje é bem curtinha, então estou aproveitando para falar, porque eu gosto de falar. E as outras eu estava correndo para terminar o conteúdo, né? Mas se vocês quiserem falar alguma coisa, podem falar. Bom, já que ninguém vai falar nada, então eu vou continuar explicando. A próxima regra. Qual que é a próxima regra? Quando o sujeito for formado por um pronome de tratamento, o verbo irá sempre para a terceira pessoa. Então, a gente tem um verbo de tratamento. O verbo vai para a terceira pessoa, né? Porque, vamos ver. Vossa Excelência leu o documento? As senhoras assinaram o documento? O que acontece? Parece óbvio, né?
Mas, por exemplo, é que aqui na questão parece óbvio para quem, de fato, conjuga na segunda pessoa, né? No dia a dia normal. Mas, por exemplo, uma pessoa vindo do Rio de Janeiro não acharia tão óbvio. Porque, por exemplo, esse aqui, Vossa Excelência, como é que um pelotense falaria? Tu leste, né? Tu leste o documento. Só que em outros lugares do Brasil, a pessoa não vai falar dessa forma, né? Vai falar exatamente assim: tu leu o documento, né? Pode ser que muitas pessoas aqui, né, no âmbito no lugar onde se conjuga no tu normalmente, não estejam falando mais dessa forma, mas aqui é mais comum de ser encontrado assim, né? Mas aí aqui o que acontece? O pronome de tratamento a gente vai ser sempre tratado em terceira pessoa, né? O verbo vai ser sempre em terceira pessoa. Então vai ser Vossa Excelência leu o documento? Não vai ser Vossa Excelência leste o documento? Não vai ser Vossa Excelência leu o documento? Porque eu não estou falando um tu, eu estou falando né? Como se fosse um ele, mas não é um ele, é como se fosse um agente, né? Sabe quando a gente bota, por exemplo, quando a gente, ao invés de falar o nós, a gente bota a gente, e aí o agente, a gente conjuga em outra pessoa. Essa é a mesma coisa que vai acontecer aqui, né? Ao invés de colocar botar no tu, vai conjugar no ele. Então, a mesma coisa aqui, ó. As senhoras assinaram o documento, né? Ficou aqui, assinaram na terceira pessoa. Então, seria tipo, eles assinaram o documento, mas eu tô falando aqui de as senhoras. Então, eu tô falando de vocês. Vocês assinaram o documento? Bom, aqui também é bem simples, né? Falei de uma forma como se parecesse super difícil, mas não é difícil, é bem simples. E aqui a gente tem os verbos impessoais, né? O que são os verbos impessoais? Gente, alguém tem uma ideia do que seja um verbo impessoal? Não tem explicação aqui, estava lendo, não tem explicação aqui do que é um verbo impessoal. Então, vocês podem me dizer, vocês sabem o que é um verbo impessoal? Qual que é a ideia de um verbo impessoal? O que a gente entende por algo impessoal? O que mais? Verbo impessoal, então. Mas sim é um conjunto interessante. Interessante a sua ideia de verbo impessoal, Vitor. Mas, de fato, todo mundo acertou, né? Não se refere a pessoas, né? A Paloma falou imparcialidade, então não tem um lado, a gente pode dizer que não tem um lado, né? Mas não se refere, não tem uma pessoa a se dirigir. Né? Quando a gente fala de verbos impessoais, a gente não vai conjugar ele em tu, em eu, em tu, em ele, em nós, vós, eles. Não tem uma pessoa para ser conjugado esse verbo, né? Mas mas não se refere a um conjunto, Vitor. Não tem ninguém, no caso, né? Não tem pessoas para conjugar esse verbo. Não tem pessoas para concordar esse verbo. Ele está ali por conta própria, entendeu? E aí, o que vai acontecer? A gente vai ter o verbo haver. O que acontece com o verbo haver? O verbo haver, ele é impessoal quando empregado no sentido de existir, né? Então, ele vai ficar na terceira pessoa do singular e não tem sujeito. O que vai acontecer aqui? Por exemplo, se a gente fala assim, ó, havia muitos alunos. Se a gente trocasse, seria existia muitos alunos, né? Então, esse verbo haver, ele não vai, ele é impessoal, ele não se refere a ninguém, né? Ele não está se referindo a muitos alunos. Ele está dizendo que existia muitos alunos, simplesmente.
Existia. Acabou, existia. Né? Não é existiam muitos alunos, não é haviam muitos alunos, porque ele não está se referindo ao aluno, ele está se referindo a haver, a existir, entendeu? A essência do ser. Existe. Ele não está falando, tipo, essa ideia né, de várias pessoas. Ele tá falando que existe. Ele não está se referindo aos alunos, ele está falando que simplesmente existe. Havia muitos alunos. Então, haver, no sentido de existir, não tem pessoa, não conjuga nada. Da mesma forma aqui, ó, deve haver 20 pessoas na sala, né? Esse deve aqui, o que acontece aqui? O deve haver é uma locução verbal, né? Deve haver são dois verbos. Esse deve, como seria a forma equivocada de se escrever aqui? Seria devem haver 20 pessoas na sala. Só que esse deve, mais uma vez, ele está se referindo ao haver. Ele não está se referindo a 20 pessoas na sala, né? Então, se ele está se referindo ao haver e o haver ele não está conjugado, porque ele não é um verbo que conjuga em outras pessoas, então esse deve também não deve ser conjugado, né? Porque ele está falando do haver. Então, deve haver 20 pessoas na sala. Tudo bem com o verbo haver? Alguma dúvida? Falei de forma muito confusa, que não deu para entender. Pode seguir em frente. Vou seguir, então. E aí a gente também tem o verbo fazer. O que acontece com o verbo fazer? Ele é impessoal quando empregado na indicação de tempo transcorrido. Nesse caso, como não tem sujeito, fica na terceira pessoa do singular. O que acontece? Por que eles ficam na terceira pessoa do singular? Porque quando a gente está falando de terceira pessoa do singular, a gente está falando de quem? Eles, ele, né? Quando a gente está falando de terceira pessoa do singular, a gente está falando de ele. Mas ele quem? Né? Ele quem? Por exemplo, vocês já pegaram para pensar naquela frase? Por exemplo, dizem, sei lá, qualquer coisa que diz depois do dizem, né? Por exemplo, sei lá, dizem, dizem que, ai gente, deixa eu pensar em uma frase. Dizem que o cassino é uma praia suja. Quem dizem? Quem dizem que o cassino é uma praia suja? Alguém de vocês disse que o cassino é uma praia suja? Ninguém disse, né? Eu não disse. Eu nunca falei isso. Nunca saiu isso da minha boca. Nunca falei que o cassino é uma praia suja. Tá? Então, o que acontece? Eles disseram, né? Não tem uma pessoa definida, são eles. Exatamente falando, você completou exatamente o que eu estava querendo dizer. Eles disseram, não tem uma pessoa definida, é eles falaram, né? Então, é a mesma coisa que acontece aqui, por isso que fica na terceira pessoa do singular. Não tem uma pessoa definida. Então, faz, simplesmente fez, né? Então, o que acontece aqui? Verbo fazer é impessoal quando empregado na indicação de tempo transcorrido. Então, quando a gente vai falar do verbo fazer, quando a gente fala assim, faz anos que não a vejo, ele fica na terceira pessoa do singular, né? Então, ele faz, então faz anos que não a vejo. Faz muito tempo que eu não vejo a minha mãe, né? Faz horas que eu estou aqui esperando, né? Todas essas formas do verbo fazer, quando a gente está querendo dizer que de tempo, ele fica nessa conjugação, na terceira pessoa do singular, porque é um verbo impessoal. Ele não tem nenhuma pessoa ali se referindo a ele, né? E a mesma coisa acontece com o verbo ser. O verbo ser também pode se tornar um verbo impessoal. Em que sentido ele vai se tornar um verbo impessoal? Quando indicar horas, distância e datas. O verbo concordará com o predicativo. Não se preocupe com esse predicativo, é uma coisa bem simples que a gente vai entender aqui. Nesse caso, ele é impessoal. Então, vamos lá. É uma hora. Né? É uma hora. O que acontece aqui? Ó? Ele vai concordar com o predicativo. Né? Ele não vai concordar com o quê? Com pessoa
nem com o número. Ele vai concordar com o predicativo. O que é o predicativo aqui? O predicativo aqui é hora. Aqui é horas, né? Porque o que acontece aqui? É uma, e aí o hora está qualificando o uma. Assim como o horas está qualificando o três, né? E indicativo. Às vezes a gente vai aprender o que é o predicativo mais para frente. Só que aqui, o que vocês precisam entender é que quando a gente está falando de horas, distância e datas, o verbo ser, ele é um verbo impessoal, então ele vai concordar apenas com o que vem depois do número daqui, né? Ele vai concordar com essa qualificação aqui do número. Então, por exemplo, é uma hora. Por que é uma hora? Porque ele está concordando com hora. Da mesma forma, são 3 horas. Por que são 3 horas? Porque o são está concordando com o horas, né? Agora, daqui até o shopping é 1 quilômetro. Daqui até o shopping é 1 quilômetro, porque o quilômetro está no singular. Daqui até o mercado são 5 quilômetros. Por quê? O são está concordando com quilômetros que está no plural. Da mesma forma, o dia. Hoje é dia 12 de outubro, né? E aqui hoje são 12 de outubro. Qual que é a diferença entre hoje é dia 12 de outubro e hoje são 12 de outubro? Porque aqui é um dia só. Aqui é o dia 12 de outubro. Né? Quando eu coloquei a palavra dia, eu estou falando que é exatamente um dia só. É o dia 12 de outubro. Só que aqui embaixo, quando eu falo hoje são 12 de outubro, quer dizer que hoje são 12 dias do mês de outubro. Entendeu? Não tem o dia específico. São 12 dias no mês de outubro e a gente está nele. Né? Hoje são 12 de outubro. Hoje passaram aí 12 dias. Hoje fazem 12 dias que a gente está em outubro. Tem essa ideia, mais ou menos assim, né? Tudo tranquilo até aqui. Vocês conseguiram pegar bem as regrinhas. Se não conseguiram, vai ter o slide lá no Drive. Vocês têm acesso ao Drive, gente? Vocês acessam o Drive? Vocês dão uma olhadinha nos materiais? Como é que tá, assim? Vocês conseguem acessar? Sim? Ai, que bom. Dei uma olhada mesmo, que é bom para vocês darem uma revisada e tal. E aí, geralmente, também cai... Eu não sei, eu não estou acompanhando, eu não sei se tem vídeo das aulas no YouTube ainda. Vocês sabem se estão? E qualquer coisa, vocês também dão uma olhada no vídeo no YouTube para dar uma revisada nesses dias, assim, que vocês tiverem com a cabeça tranquila, querendo ver aí, retomar as regras de concordância verbal. Vocês acordam no dia e pensam assim, hoje eu vou dar uma olhada em concordância verbal, que eu tô com saudade. Eu costumo copiar nos slides para um caderno. Ah, legal. Copiar, você copia escrevendo, né? Copiar escrevendo é melhor, é bom, porque você fixa, né? Eu também tenho essa mania. É bem bom. Então tá. Então vamos continuar aqui, gente. Vamos continuar. Agora a gente tem essa regra. O que acontece com essa regra aqui? Verbo mais pronome ser. Essa aqui é muito interessante, gente. Olha só, prestem atenção, prestem atenção. Vendem-se casas e precisa-se de novos funcionários. Eu vou deixar vocês pensando um pouco. Vocês conseguem me dizer por que que no primeiro tá vendem-se casas e no segundo tá precisa-se de novos funcionários? Por que que no primeiro está no plural e no segundo está no singular? O que vocês acham que é o motivo? Que mais? Por causa do sujeito. As pessoas vendem casas. Que mais? Que mais vocês têm de pensamento sobre isso? Vamos pensar sobre a língua que a gente fala. Olha que interessante. Paloma foi por um caminho interessante. Quem mais? Quem mais vai chutar aí alguma coisa? O Vitor também foi num caminho interessante. O Vitor também foi.
Bom, o Miguel também foi no caminho. Todo mundo foi no caminho muito interessante. Foi todo mundo muito bem, arrasaram. Agora eu preciso concretizar o conceito aí para vocês entenderem melhor, né? Na verdade. O que aconteceu aqui? Vendem-se casas e precisa-se de novos funcionários. Esse C, ele vai ter conceitos diferentes. Por isso que vai, por isso que vai mudar aí se vai ficar no plural ou no singular. Porque o que acontece? Quando a gente fala de vendem-se casas, como é que falaram aqui? A Paloma falou, as pessoas. Ué, como é que a gente ligou? Calma aí. Foi. Porque quando a gente fala assim, ó, a Paloma falou, as pessoas vendem casas. Só que quando a gente vê uma placa escrita vendem-se casas, a gente está vendo alguma pessoa ali? Tem alguma pessoa por trás daquilo? Não, não necessariamente. Porque o que acontece? Quando a gente fala vendem-se casas, a gente está falando casas são vendidas. Entenderam? Por que então aqui está no plural? Porque a gente está falando que casas estão sendo vendidas. A gente está anunciando, casas estão sendo vendidas. É como se a gente estivesse literalmente falando isso. Casas estão sendo vendidas. Só que a gente está falando vendem-se casas. Então o que acontece aqui é a mesma questão do verbo impessoal. Não tem uma pessoa vendendo. Não tem uma pessoa por trás do verbo vender. O que acontece com o verbo vender é que ele está qualificando as casas. Então, se ele tá ali qualificando as casas, ele está dizendo o quê? Que as casas estão sendo vendidas, né? Não tem uma pessoa vendendo as casas por trás do verbo. Então, esse ser, o que acontece com esse ser? Ele é uma partícula eu esqueci a palavra. Deixa eu escrever para ver se eu consigo lembrar. Isso. Apassivadora. Ele é uma partícula apassivadora, esse ser, porque ele está. Exatamente, Luciano, muito obrigado. Porque ele está fazendo casas se tornar meio que a vítima dele. Eu falei de uma forma só para vocês entenderem, mas não são esses os conceitos. Então, a casa, ela está sofrendo o ato de ser vendida. Era isso que eu queria dizer. Fugiu. As casas estão sofrendo o ato de serem vendidas. Então, é isso que está acontecendo aqui. Esse ser, ele está apassivando as casas. Ela está sofrendo o ato de ser vendidas. Tudo bem? Por isso que aqui a gente coloca no plural. Então, o que acontece aqui? Está no plural porque está concordando com casas, né? Se eu estivesse vendendo uma casa só, ficaria vendem-se casa? Ou ficaria vende-se casa? O que vocês acham? Tem? Alguma ideia? Ninguém? Bom, se aqui a gente está falando de vendem-se casas, porque o vende está concordando com casas, então, se eu vou vender apenas uma casa, eu vou falar vende-se casas. Vende-se casa, né? É só uma casa e a partícula apassivadora está tornando, está fazendo somente o substantivo casa de o ato ali do verbo, né? E aqui, precisa-se de novos funcionários. É a mesma regra? Não, não é a mesma regra, né? Porque aqui, quando eu botei vende-se casa, o casa estava concordando com o vende-se estava concordando com o casa. E aqui não está, olha que estranho, tá? Precisa-se de novos funcionários, né? Então, o que acontece? Quem precisa? E aí é o que a Paloma ela vai dar
A ideia é eu preciso de novos funcionários. Só que não é necessariamente o eu preciso de funcionários. A gente entende que tem uma pessoa por trás, mas não é necessariamente o eu, né? Então, precisa-se de novos funcionários. Então, essa pessoa está precisando de novos funcionários, né? Então, por exemplo, pode ser, se a gente vê uma placa na frente de um restaurante, então, o restaurante precisa de novos funcionários, né? Se a gente vê uma placa de precisa-se de novos funcionários na frente de uma loja no shopping, então, essa loja no shopping precisa de novos funcionários, né? Então, por isso que aqui a gente não está concordando, porque não são os novos funcionários que são precisos. Quer dizer, não são novos funcionários que o precisa está se referindo. Ele está se referindo a uma necessidade da pessoa que está, de fato, precisando de novos funcionários. Meu Deus do céu, gente, eu acho que eu falo muito assim. Eu não sei se fica muito confuso. Vocês estão conseguindo pegar? Vocês estão conseguindo entender? Qualquer coisa, eu tento mudar a forma de falar. Tá de boa? Eu dou uma viajada, né? Eu gosto de falar dessas coisas, eu dou muito uma viajada. E aí eu vou falando. Pá, 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 pá. Enfim, mas o importante é que vocês consigam entender a ideia dessas questões aqui. Bom, então vamos fazer esse exercíciozinho aqui. Acho que vai dar para fazer uns 2 exercícios assim. Vocês vão precisar completar aqui esses espaços em brancos. Eu vou iniciar a enquete A, B, C, D, E. E aí vocês respondem qual que vocês acham que é a resposta. Vamos ler aqui, vamos ler juntos. Já, anos. Neste local, árvores e flores. Hoje, só, ervas daninhas. E aí, quais que vocês acham que são as palavras que vão preencher esses espaços? Ai, gente, A e B são iguais, mas tudo bem. Ignora uma das duas, então. Ignora uma das duas e mete bala. Vou dar um tempinho para vocês responderem. Deixa eu ver. Botou errado, Luísa. Deixa eu ver o que você botou. Hum. Você queria botar D? Então fica com isso na cabeça, fica com isso em mente. O que conta foi a intenção. A gente considera que foi a intenção. Bom, vou encerrar aqui a enquete. Olha, teve muitas respostas. Uma resposta na A. Alguém acreditou que era A. 2 respostas na C. Alguém acreditou que era C. Muitas respostas na D. Muitas pessoas acreditaram que era D. E as 2 erradas na E, né? Que foi o do Vitor e da Luísa. Então, basicamente, a maioria votou na D. O que vocês acham? A maioria que votou na D, né? Foram 6 pessoas, basicamente, na D. Por que vocês acham que a D é a correta? Quais que são os motivos que fizeram vocês levarem, que fizeram vocês colocarem
AD. Ah, perdão, eu interpretei errado, então. Interpretei a informação errada. Mas quem votou na D? Quais que foram os motivos de terem votado na D? Tem muitas pessoas que votaram na D. Eu quero saber. Quero saber. Quero saber de vocês. Vocês que vão me ensinar essa aqui. Concordância. Bom, se você achava que estava tendo uma concordância verbal, né? Esse é um bom motivo. A Luísa falou, porque é impessoal, tipo haver. O Vitor falou, não sei explicar o já faz anos, mas parece ser o certo. O havia concorda com o neste. E o existem com as ervas. Pois é. Então, o que acontece aqui? A questão correta era a D mesmo, né? Eita, deu zoom. Gente, mentira que dá zoom. Que tudo! Não sabia disso. Nossa, não sabia disso. Foi super sem querer que eu descobri agora. Enfim, voltando para a questão. A questão correta era D mesmo, né? A resposta era D. Por que é D? Bom, porque o verbo fazer é o quê? É impessoal, né? O que acontece aqui? Ele está falando de decorrer dos anos, já faz anos. O que a gente falou ali em cima? Que o fazer, nesse sentido de decorrer dos anos, é impessoal e ele vai ser sempre conjugado o quê? Na terceira pessoa do singular. Então, faz anos, né? E o mesmo vai acontecer com quem? Com o verbo haver, né? Que indica tempo ou que tem o sentido de existir. Então, existia neste local árvores e flores. Já o verbo existir, o que acontece? Não é impessoal, né? Ele deve concordar, então, com o sujeito, né? Que é quem? Ervas daninhas. Só existem ervas daninhas. É isso que acontece aqui, por isso que a D é a correta, né? Dá tempo para mais uma questão, vamos resolver só mais uma questão. Vocês vão me indicar, então, a alternativa correta dessas 1, 2, 3, 4, 5. Qual que vocês acham que é a correta? Enquete lançada. Ups. Podem me responder. Dá um tempinho para vocês responderem. Mais um minutinho. Bom, vamos lá então. Olha, muita gente. Muita gente. Uma pessoa na B e duas pessoas na D. Quero saber das pessoas que votaram na A. Por que vocês colocaram A? Por que vocês acham que a correta é tratavam-se de questões financeiras?
Ninguém, não tem um porta-voz aí da opção A? São. Mas na hora de escrever, não pode ser intuição, tem que saber o motivo certo de estar escrevendo a forma certa. Tem mais. Um porta-voz aí da A. Quero um porta-voz da A, um porta-voz da B e um porta-voz da D. O porta-voz da B vai se ferrar, porque só tem uma pessoa, né? Quero ver os motivos de vocês. Vamos ver. Ó, o Vitor botou D, porque acredita que entre no mesmo que entra no mesmo caso do vendem-se casas. Paloma. Eu fiquei em dúvida entre a A e a B. E marcou a B. Seja o que Deus quiser, né? Vamos no B mesmo, que seja o que Deus quiser. Tem um da B, um da D. Falta um da A aí falar o porquê que botou na A. Eu vou esperar. As questões parecem sofrer a ação de tratar. Mas eram as questões. Botei a D porque tem ligação direta com ternos. Tá. Então vamos ver aqui, gente. Vamos ver. Deixa eu ver o que o Vitor vai falar antes. A gente concluir. Então tá. Aqui aparece aqui, tá digitando, eu já acho que tem que esperar para vocês terminarem de falar. Mas tudo bem. Vamos terminar aqui então. Qual que é a correta? Vamos pensar qual que é a correta. A correta daqui seria a letra D. Reformam-se ternos. Porque, exatamente como o Vitor falou, é a mesma questão do caso do vendem-se casas, né? São reformados, né? Eles estão sendo ativados aqui, ó, tá vendo pela parte C, com o verbo reformar. Então, eles estão sofrendo o ato da reforma, né? Agora, quem falou a questão do... Cadê aqui? As questões parecem sofrer a ação de tratar. Eu achei muito interessante o que você falou. Tratava-se de questões... Isso, exatamente. Como o Vitor falou, o correto na A seria tratava-se de questões fundamentais. O que acontece, Vanessa, que você falou? Uma coisa que eu achei interessante, né? As questões parecem sofrer a ação de tratar. Mas não eram as questões que estavam sofrendo a ação de tratar. Era alguém estava tratando as questões. Entendeu? Não é o sujeito aqui da frase. As questões não são sujeito da frase, não é um sujeito, né? Tem uma outra pessoa por trás que estava de fato tratando essas questões. Essas questões são meio que o que? Elas são indiretas, né? E o que acontece aqui? Comprou-se terrenos no subúrbio. O que acontece aqui é que teria que ser que aqui seria igual ao vendem-se casas, só que está escrito errado. Comprou-se terrenos no subúrbio. Aqui não está falando absolutamente nada, né? Exatamente, Vitor. Compraram-se terrenos no subúrbio. Porque o que acontece? Terrenos no subúrbio foram comprados, né? Os terrenos no subúrbio sofreram essa ação do verbo comprar. E aqui, precisam-se de datilógrafos. A gente acabou de ver um exemplo, né? Não é precisam-se, né? Quem está por trás dessa questão? É essa empresa que precisa de datilógrafos, que eu nem sei o que é datilógrafo, gente. É a pessoa que digita? Não sei. Precisa-se de datilógrafos, né? Então, uma pessoa só, é um sujeito só, e esse sujeito não é as datilógrafas. E obedeceram-se aos severos regulamentos. Então, é o quê? Ao contrário, obedeceu-se aos severos regulamentos, porque é uma pessoa por trás, é um sujeito por trás e não é os severos regulamentos. Os severos regulamentos não sofreu a ação do verbo. Quem sofreu foi o sujeito, de fato.
Quem trabalhava com máquina de escrever, do meu tempo. Pois é, eu lembro que a minha mãe chegou a falar que ela fez um curso de máquina de escrever para aprender a digitar, mas eu não lembrava o nome, mas eu acho que é isso, né? Datilografia, o nome. Curso de datilografia, exatamente. Aí, ó, tá vendo? Aprendemos mais do que português hoje. Bom, gente, é isso a questão de hoje. Concordância verbal foi isso. Muito obrigado por participarem da aula. É sempre muito bom ter vocês aqui. É sempre muito bom ver a movimentação de vocês aqui no chat. Muito obrigado, Vitor. Tenha uma boa noite, gente. Tenha uma boa noite. Qualquer dúvida, procurem a Luciane. Ela é monitora aqui do português, tá? Ou então me procurem também.